Você sabe qual é a peça de teatro mais representada em todo o mundo? Não? Eu vou lhe contar. Oi, meu nome é Arleci Rodrigues e este é o canal História com H. Hoje vamos falar da peça de teatro mais representada, mais encenada em todo o mundo. Se você pensou em Romeu e Julieta, o Fantasma da Ópera ou alguma outra assim de renome, você se enganou. A peça de teatro mais representada em todo o mundo é a Natividade de Cristo, né? A representação do nascimento de Jesus. Os presépios, né? Os presépios são montados e remontados todo final de ano, né? Em milhões de casas, em milhares de igrejas pelo mundo, né? As representações do nascimento de Cristo, ou né, representações da natividade, vêm lá do século IV. As representações mais antigas que se tem, que se encontraram, né, que são conhecidas, são do século IV. Os primeiros cristãos lá já representavam o nascimento de Cristo em catacumbas, em pinturas talhadas na madeira, desenhados na parede. Não o presépio propriamente, como conhecemos hoje, como as igrejas montam hoje, ou como as pessoas montam em suas casas. Não chegamos ainda no presépio, mas apenas pinturas da natividade, relevos, né, esculpidos na rocha ou na madeira. O presépio, como conhecemos hoje, ele vai surgir no século XII, né? Tudo indica, né, todos os vestígios, as fontes, né, que temos hoje dizem que foi São Francisco de Assis o primeiro a montar um presépio tridimensional, né? Um presépio com imagens ou até mesmo, né, animais vivos. Em 1223, na região, na floresta, né, na floresta da região de Grécio, que montou, né, usando peças, não mais pinturas, não só relevo, né, mas usando as figuras, as estátuas, né, usando estátuas e animais vivos, que teria montado o primeiro presépio nessa época, século XII. E de lá para cá, né, desde então, aí nós passamos a ter a montagem do presépio todo final de ano, né, toda a época de Natal, representando o nascimento de Cristo. Mas o presépio não foi montado todo de uma vez, com todos os elementos, né? As primeiras figuras a serem representadas ali eram, obviamente, a Sagrada Família, né? O menino Jesus e o jumento e o boi, né? O jumentinho e o boi são as primeiras figuras a fazerem parte do presépio moderno. Com o passar do tempo, né? Outros elementos e outras figuras foram sendo inseridas, como os sábios do Oriente, né? Ou reis magos, ou os magos, né? A tradição diz que os magos, né, se chamavam Baltazar, Melquior e Gaspar, né? E que eram 3. Não existem fontes que dizem quantos eram os magos. A gente deduz, né? Nosso inconsciente deduz que eram 3 porque os presentes foram 3. Mas no cristianismo antigo, em escritos, em relatos antigos, se falavam talvez em até 12 sábios do Oriente. Como os presentes que eles trouxeram foram 3, a gente deduz 3, né? Mas 2 pessoas podem dar 3 presentes, 4 pessoas podem dar 3 presentes, né? Mas essa é uma outra questão. Mais para frente, com o passar do tempo, né, foram inseridas as figuras de anjos e pastores, ali na cabaninha, né, na gruta do presépio foram inseridas, né, essas outras figuras. Galo, ovelhas, outros animais, né, foram inseridas depois. E o presépio tem dia certo, né? Tem dia certo para ser montado e dia certo para ser desmontado. Não é aleatório, né? Não é cada um decide, vou montar hoje, vou desmontar tal dia. Não. O dia certo para ser montado deve ser o 15 de dezembro, que é o dia que começa as celebrações em homenagem à Nossa Senhora da Expectação, né? Ou Nossa Senhora do Parto, ou Nossa Senhora do Ó, né? Como é conhecida
aqui em Minas Gerais, nas igrejas históricas aqui de Minas Gerais, né, existem as igrejas a Nossa Senhora do Ó, que é a mesma Nossa Senhora do Parto, que é a mesma Nossa Senhora da Expectação. Expectação aí é expectativa, né? A expectativa do nascimento. Então o presépio deve ser montado aí em 15 de dezembro e tem o dia de ser desmontado, que é o dia de 6 de janeiro, né? Que é o dia da festa dos Reis Magos. Um detalhe, a manjedoura, por exemplo, no dia 15 de dezembro, não deve receber a imagem do menino Jesus nesse dia, né? O presépio é montado, a manjedoura permanece vazia e só no dia 24 de dezembro que se coloca, né, na tradição católica, que se coloca o menino Jesus deitado na manjedoura, né? E você já viu um presépio de perto? Conhece? Na sua família, na sua casa, existe o costume de montar presépios ou não, né? O presépio é apenas uma representação, né, que foi feita para recontar a história do nascimento de Cristo. Lembrando que o Francisco de Assis, quando fez lá o seu primeiro presépio em 1223, a ideia era essa, era contar para as pessoas, né, da sua época, para mostrar para as pessoas da sua época como teria sido o nascimento de Cristo, né? Lembrando que as escrituras naquela época eram escritas em latim, poucas pessoas tinham acesso, poucos sabiam ler. Então, ler ali as narrativas, né, em Mateus e em Lucas, as pessoas não entendiam, né, e poucos tinham acesso. Então, o presépio foi criado na época, né, com esse objetivo, de explicar às pessoas como teria sido a noite, né, do nascimento de Cristo. Existem vários pontos polêmicos aí em torno de como realmente teria sido o momento do nascimento, né? Porque se formos olhar na letra, né, a letra da escrita bíblica, né, dizem que quando os magos chegaram até lá, até Jesus, o nascimento, já havia se passado 2 anos. Então Jesus não era um neném recém-nascido, deitado na manjedoura, né? Quando os magos foram até ele já deveria ter 2 anos de idade, por aí. Na letra, ao pé da letra, né, bíblica também, dizem que o estábulo estava vazio. Vazio é vazio, né? Então não tinha nenhum animal em torno, né? Isso são detalhes teológicos, né? Que daria até um outro vídeo, né? Um outro momento. Mas o que nós queremos mostrar aqui agora é a história do presépio, como ele surgiu e a sua finalidade. Tem um outro vídeo aqui no canal sobre o uso de imagens na igreja. Se você não viu ainda, dê uma olhada aí que aquele vídeo complementa isso, ok? Obrigado, deixe seu comentário aí e até mais.